Senhor nosso Deus e Pai, no nome amado do Senhor Jesus Cristo, pedindo misericórdia, Senhor, pedindo graça, pedindo perdão por nossas falhas, por nossos pecados, Senhor, nos apresentamos diante de Ti, Senhor, na segurança, Senhor, na certeza de que o Senhor nos tem abençoado, Senhor, pedindo que o Senhor aceite, Senhor, esses cânticos cantados, os instrumentos tocados, Senhor, e tudo aqui neste ambiente, Senhor, como um culto racional, Senhor, apresentado a Ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a nós e todos aqueles que estão reunidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Olhe, Senhor, este pequeno grupo, Senhor, tão pequeno, Senhor, aqui reunido, mas outros, Senhor, que tem significado uma família estendida, Senhor, uma ampliação deste pequeno grupo aí através, Senhor, da rádio, da internet, Senhor. Possa o Senhor abençoá-los também, Senhor. Aqueles que não puderam, por qualquer razão, estar aqui ou não puderam estar conectados, Senhor, seja com os Teus filhos, seja com as Tuas filhas, Senhor. Nós bem sabemos, e o Senhor mais ainda, que estamos vivendo, Senhor, a mais terrível de todas as épocas. Por um lado, é a melhor de todas as épocas, é a época da nossa chegada, Senhor, é a época do encerramento da nossa maratona, Senhor. Porém, por outro lado, o Teu profeta nos tem ensinado que a pior, a mais difícil das eras, porque se aqui se reúnem, Senhor, todos os feitos, todas as glórias, todas as revelações da Tua palavra nesse tempo final, também aqui se reúnem, Senhor, as forças malignas como um todo, Senhor. Tanta coisa, Senhor, mas em todas estas coisas a Tua palavra garante que nós somos mais do que vencedores no Teu nome, Senhor. Então, Senhor, mesmo que desconjuntados, mesmo que feridos, mesmo que machucados, nós vamos continuar, Senhor, com o fôlego que nos restar, Senhor. Vamos continuar proclamando a vitória, Senhor, do amor de Deus, através do Teu Filho, Senhor, através do Senhor Jesus Cristo. No nome de quem nós entregamos, continuamos a entregar este ambiente, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. No nome de Jesus. Os irmãos que também possam estar nos acompanhando pela internet. Nunca sabemos exatamente quais são, mas isso não importa. Deus conhece, não é, as necessidades e a vida de cada um daqueles que, de alguma forma, como temos orado, tem feito parte, não é, desta pequena família, pequena no tempo presente, né? Esse pequeno grupo aqui em Varginha, mas que Deus tem dado graças, né? Tem tratado com misericórdia, tem sustentado, não é? Tem alimentado antes de tudo, né? Nós jamais somos ou seríamos merecedores ou dignos de tanta coisa que Ele tem nos permitido ter, não é? Sempre para a honra e para a glória do nome dEle, não é? Algumas pessoas, nós hoje temos esta consciência aí que os nossos irmãozinhos que têm acompanhado aí, uma média aí de 30, 40, às vezes 50 pessoas, têm estado conosco aí de algumas partes aí do país e até de fora, né? E isso é muito bom porque não é surpresa, nós não imaginávamos isso, mas Deus já sabia que essas coisas tinham que acontecer, né? Agora o pastor Vicente está falando lá de Carmo de Minas, né? Igreja de Carmo de Minas, parece que estará conectada, não sei se o pastor Zé Custódio está, os irmãos de Carmo de Minas, se estiverem, sejam bem-vindos, Deus os abençoe. Também este pequeno grupo, esta pequena igreja, né, com seu amável pastor, dedicado, homem de Deus, este homem
pastor José Custódio com sua família ali em Carmo de Minas, né? E assim nós vamos seguindo em frente com a graça, bondade e misericórdia de Deus. Nós estávamos ali orando e pedindo graça de Deus, porque começou uma crise de tosse, uma coisa estranha, né? Esses dias já estão um pouco difíceis, né? O tempo está complicado, mas eu sempre, em tempos de crise, eu sempre peço ao Senhor misericórdia. Senhor, me dá só um tempinho para cumprir ali o meu encargo, depois o Senhor faça da maneira que o Senhor quiser, ou do jeito que o Senhor quiser permitir, né? Então eu creio que Ele vai permitir o suficiente para que eu faça aquilo que Ele queira e as pessoas possam, de algum modo, ser abençoadas. www.princípios.varginha.br, esta página que Deus tem concedido a nós e mais a algumas pessoas aí que nos acompanham, não é? Através aí do que se tem chamado, né, vídeos princípios, né, a Rádio Princípios, transmitindo o áudio aí pela internet, e também aí um sistema de vídeo, né, dos mais simples, de forma até mesmo que precária, mas que tem sido suficiente, e às vezes até mais do que suficiente, para que algumas pessoas deixem os seus testemunhos aí no grupo da Rádio Princípios, e enfim, em outras partes também, né, para onde eles têm se manifestado. Então que Deus possa continuar nos abençoando, continuar os abençoando, né, aqueles que estão aí denodadamente, né, fazendo o seu esforço e acompanhando, seja aos sábados aqui com a gente, às terças-feiras, pastor Vicente, pastor Nenzinho, e às vezes isso se inverte, né? O pastor disse que o Nenzinho estaria hoje, mas não vieram, né? Quem sabe poderão estar conectados. Ou então estão aí congelados em alguma parte lá dos Três Corações, né? Porque o frio já começa a descer ali pelo Rio Verde, né? Afora. Os irmãos sabem, nós estamos aí há algum tempo desfrutando desse passeio, vamos chamar assim, né? Dessas meditações dentro desses três salmos, né? Salmo 22, Salmo 23, Salmo 24. Primeira parte, segunda parte, e o Salmo 24 como sendo a terceira parte, não é? Eu, como já disse aqui, achava que já teríamos encerrado isso aí antes, mas temos percebido que as coisas vão vindo, vão brotando, e eu estou aqui às voltas com o Salmo 24, né? Sábado passado nós meditamos aí sobre a geração que busca, Salmo 24, 6, né? Ou 7, me parece, deixa eu ver. Salmo 24, 6. A geração que busca um Deus que tem face, não é? A geração que busca um Deus que tem face. Um povo, uma geração de chegada, né? Essa é a geração de chegada. Do tempo do fim, essa geração tem podido saber, tem podido conhecer a cara do seu Deus. Falamos cara não com um intuito desrespeitoso, não é? Mas com um propósito de uma linguagem que é nossa, que é popular, que é a maneira que o nosso Deus é, não é? O profeta de Deus fala que não tem ninguém mais simples, não tem ninguém que já pisou neste planeta, não é? Ninguém jamais, desde que há seres humanos nesta civilização de Gênesis para cá, pode ter havido outras, sabiam? Que coisa maravilhosa! O profeta de Deus fala isso. A ciência fala que esse planeta tem milhões de anos, tal, e as religiões, a medição bíblica, não é? Mostra 6.000 anos, já quase entrando para o milênio, né? O sétimo, de Gênesis para cá. Mas o profeta de Deus, abrindo esse parênteses maravilhoso, né? O profeta de Deus fala, lembrando Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus este céu e esta terra, os céus e a terra.
Mas o profeta leva lá para João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, e diz que o capítulo 1, versículo 1 de João é mais antigo, mas muito mais antigo do que o primeiro versículo do primeiro capítulo de Gênesis. Olha que coisa maravilhosa. Porque João já fala, no princípio, né, era a palavra. Esse princípio que era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Este princípio é antes da fundação deste planeta e deste sistema de universo que nós conhecemos, né? Então, interessante porque nós vamos, se vimos um Deus que tem face, que tem cara, claro, o unigênito, ninguém jamais viu a Deus, ninguém jamais pode ou poderá ver o Deus Todo-Poderoso, porque Ele é Espírito, e importa que os que o adorem, o adorem em espírito e em verdade. Mas Ele planejou, mesmo sendo Espírito, se mostrar materialmente, fisicamente, ser visto, não é? Materialmente, e isto Ele fez através de tornar-se Ele próprio, gerar o unigênito, gerar o Filho. Sabiam que Jesus não foi criado? Tudo foi criado, criação da palavra, né? Criou o céu, criou a terra, criou a árvore, criou isso, haja. Mas Jesus não foi criado, é diferente. Jesus foi gerado. Um pai gera de si próprio, do seu lombo, o seu unigênito, único gerado. Não é que coisa maravilhosa? Então esse pai falou, eu vou me mostrar através do meu filho, corpo físico, né? E nós temos visto, aprendido, né? A partir disso, com o profeta de Deus, com as mensagens, que o grande Deus Jeová do Velho Testamento veio e se incorporou com a plenitude da divindade no seu Filho, naquele corpo chamado Jesus. O que estava dentro de Jesus era totalmente Deus, e esse Jesus era também, do lado de fora, o corpo era totalmente homem, né? Que coisa maravilhosa. Como homem que tem cara e tem face, nós vimos e vamos voltar nesse tema. Ele chorou, ele comeu, ele bebeu, ele se cansou, ele se sujou, ele se lavou ou foi lavado. Mas esse mesmo homem, de vez em quando dizia assim, Lázaro vem para fora, aí já não era o homem mais, aí era Deus, né? Mar, tempestade, acalme-se. Aquilo já não era o homem mais, porque o mar da Galiléia dizia sim, Senhor, né? Então esse Deus que tem face, que tem cara, nós começamos a ver sábado passado. Eu pensei que hoje fosse meditar sobre o inverso disso. Vimos conhecendo a cara de Deus. Eu pensei que fosse ver hoje conhecendo o Deus dessa cara. E até sexta eu achei que fosse, mas depois, aí eu já tinha anunciado também que dentro do Salmo 24, eu queria desenvolver uma meditação, um pequeno estudo, coisa que todo mundo já sabe, mas eu acho importante insistir. Alguns, às vezes mais novos, não têm muito conhecimento a respeito das dimensões, né? Das 7 dimensões que o profeta ensina, mostra dentro da Bíblia que Deus criou. Nós vamos ver. A gente pensa que Deus criou o mundo. Ele criou o mundo, este aqui. Mas também a Bíblia fala que Ele criou os mundos, foram criados por Ele. Então não é um mundo só. Que coisa, hein? Os cientistas ouvirem isso vão falar, meu Deus, nós vamos... será que eles viriam aqui para ouvir, falar que negócio é esse? Então tem moradores aí em outros mundos? Tem, só que nos outros mundos que tem moradores, nós vamos ver que os cientistas, eles, se não se cuidarem, vão de alguma forma morar nesses mundos, ou morar num deles também, se cuidarem e morarem adequadamente. Eu estou me referindo à 5ª dimensão, à 6ª dimensão, 7ª dimensão, né? Vamos ler as Escrituras, irmãos?
Então nós vamos meditar sobre isso, né? Meditações ainda sobre os Salmos 22, 23, 24. E eu pus aqui para hoje, Salmo 24, um estudo sobre as 7 dimensões. Me baseando no Salmo 24, versículos 7 e 10, né? 24, 7 e 10, que fala, vejam vocês, da 7ª dimensão. É claro que a partir do Salmo 24, do 7 ao 10, referir-se, segundo o profeta de Deus, à 7ª dimensão, que é a morada de Deus, é os céus onde Deus vive, né? Então, a partir dessa 7ª dimensão do Salmo 24, é que eu senti desejo de pegar esse gancho, aproveitar e estudar as outras dimensões, não é? Falar um pouco mais e ver o que Deus pode trazer. Nós pensamos em fazer um resumo hoje a respeito do assunto das 7 dimensões, depois descermos as Escrituras, ou hoje, ou numa próxima etapa a respeito deste assunto, não é? E aí na próxima oportunidade, eu quero, se Deus me permitir, continuar o tema de sábado passado. Lá, conhecendo a cara de Deus. Depois nós vamos falar um pouco sobre conhecendo o Deus dessa cara, porque nós vamos, eu fico muito empolgado, eu choro, conhecer o Deus dessa cara, conhecer esse Deus que chora, que come, mais e mais, né? E eu quero entrar nisso. Nós vamos inclusive falar umas coisas que eu acho das mais interessantes, das mais importantes, ao conhecer o Deus dessa cara, que é a respeito dos sentidos do Espírito, dos 5 sentidos do Espírito. Quando nós vemos que Jesus chorou perto do túmulo de Lázaro, os judeus disseram: nossa, ele amava tanto Lázaro. Eu não digo que ele não amasse, é claro que ele amava, mas logo nós vamos descobrir que aquela emoção, aquele afeto, aquela emoção que ele sentiu, que o fez chorar, não foi propriamente por amor do Lázaro, não. Nós vamos ver isso. Nós vamos ver quando ele chora sobre Jerusalém. Nós vamos tentar, não é explorar num bom sentido, as emoções, os sentidos, conhecendo o Deus dessa cara, né? Por que Jesus chorou? Né? Leva essa pergunta para casa, para um próximo dia desse nós trabalharmos aí. Por que Jesus chorou? Por que Jesus comeu? Por que Jesus cansou? Não é por acaso, né? Vamos ler aqui então, para a gente fazer alguma coisa sobre as dimensões. Os irmãos leiam comigo em pé, só o Salmo 24, 7 e 10. Só que a cortina aqui tem um pouquinho. Aí está. Nós já falamos dele, né? Isso aí é a porta de entrada agora melhorou. É a porta de entrada da 7ª dimensão, né? Céus, morada de Deus. Tanto que ali fala em porta lá. É Jesus e todos os santos do Velho Testamento, Abraão, Isaac, Jacó, todo aquele povo que ressuscitou com a ressurreição, com a morte e ressurreição de Jesus. Estava Jesus na frente, mensagem poderoso, conquistador e outras. O profeta de Deus mostra. Jesus, depois de ter passado pelo inferno, pregou para os prisioneiros da 5ª dimensão, não é? Tirou o pessoal da 6ª dimensão, né? Depois de ter passado o inferno, foi lá e tirou o pessoal da 6ª dimensão e seguiu para a 7ª. E quando ele chegou na 7ª, a porta estava fechada. Aí ele falou isso. Levantar no sentido de abrir. Levantai, ó portas da 7ª dimensão. Levantai as vossas cabeças. É porta. Levantai-vos. O que, igreja? Entrada. É levantar para entrar. Levanta a porta que tem gente querendo entrar. Eu, Abraão, Isaac, Jacó. Ó entradas eternas, porque entrará o Rei da Glória. Que coisa maravilhosa. Quem é o Rei da Glória? Claro, o Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na batalha. Aí é interessante que repete, né? Levantai, ó portas,
as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas. O Rei da Glória quer entrar, e entrará o Rei da Glória junto com todos os santos do Velho Testamento. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Aí tem uma designação diferenciada. Ele é o Rei da Glória. Amém. Olha isso, tem mais, né? Ah, tá, vamos, mas podem se sentar, a gente lê esse aí. Os irmãos vão ver que nós vamos ler 2 pequenos textos em Hebreus, porque nós vamos falar em 7 dimensões, que são 7 mundos. 7 mundos, um deles é esse que nós estamos vendo aqui, andando, comendo, bebendo, olhando, enxergando, né? Mas além desse, tem outros mundos. E nós vamos ver que Deus criou este aqui, claro, o mundo no singular, mas nós vamos ver que Ele criou também os mundos, para algum propósito. Ele já sabia o que queria acontecer. Ele já sabia, né? Quando a gente vê em Gênesis ali, a gente vê aquilo ali, basicamente se referindo à primeira, segunda e terceira dimensão, né? Mas Ele criou também os mundos, aonde Ele já estava, com anjos e tudo mais. Então vamos ver, vamos aí. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, olha como é que Ele vai falar no singular. Nestes últimos dias, a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, de todo o poder de Deus. Inclusive, todo nome se debruça debaixo do nome do Filho dele e deve ser batizado no nome do Filho dele. E por quem fez o quê, irmãos? No singular, o mundo. O mundo. Agora veja Hebreus 11:3. Aí já vai para o plural. E aí é pela fé. Você não consegue entender, compreender ou aceitar as dimensões, os mundos das dimensões, se não for pela fé. Pela fé entendemos que o que, irmãos? Os mundos. E agora? Esse S aí derruba, desmonta as religiões e tudo mais. Pela fé os mundos foram criados pela palavra de Deus. De modo que o visível, o Deus que é espírito, né, não foi feito daquilo que se vê. A linguagem ali está invertida, né? O visível, o lado espiritual, não foi feito do que é visível, né? Assim, o mundo invisível, o Espírito de Deus, criou um mundo visível, criou a matéria, criou essa dimensão aqui, nós vamos ver, né? Espaço, matéria, luz e tudo mais. É isso aí mesmo, não foi feito de tudo que se vê. O visível não foi feito. Bem, agora nós vamos... Esses 2 textos que nós vamos ler agora, irmãos, eu não sei se vou até conseguir chegar neles hoje, mas como nós vamos meditar sobre as 7 dimensões, primeira, segunda e terceira, que é luz, matéria e tempo, que é onde nós estamos aqui, né? 4ª dimensão, o mundo das ondas hertzianas, o mundo, nós vamos ver por onde passam as ondas televisivas, rádios, e tem espíritos, e tem demônios, e tem doenças, diz o profeta, né? São 7 dimensões. E depois a 5ª, 6ª e a 7ª. Inferno, paraíso e céus, morada de Deus. São 3 outros mundos. Vejam vocês, né? Não, pode voltar. Então, esse texto que nós vamos ler aqui, do mancebo de qualidade, o jovem rico, se lembram dele? Logo mais a Bíblia mostra, aqui nós vamos ver em Marcos, e depois nós vamos ver ele numa outra circunstância, lá com Lázaro, né? E o Lázaro mendigo e aquele homem no inferno. É o mesmo mancebo de qualidade. Por que eu escolhi esse texto? Porque quando nós chegamos lá no Lázaro, o mendigo e o homem rico, nós vamos ver que aquele texto Jesus mostrou, aquilo não é uma parábola. Parábola não tem nome, o mendigo lá tem nome, Lázaro, né?
aquele texto mostra coisas muito importantes sobre sobre a quinta dimensão, sobre o inferno. As pessoas não sabem nem como são os céus, nem como Deus se é um, se é dois, se é três, três pessoas distintas, etc. Não sabem nada sobre paraíso, sobre sexta dimensão, ou quase nada. Como também não sabem, o diabo faz muita questão de também não deixar eles terem consciência sobre como é a quinta dimensão. É o inferno, tal. É o inferno. Mas não tem consciência disso, né? E nós vamos ver que a Bíblia permite a gente enxergar coisas, o profeta mostra isso nas mensagens, coisas extraordinárias. Seja sobre quem vai para a sexta dimensão, o paraíso de Deus ou os céus, e sobre quem vai para a quinta dimensão, nós vamos descobrir que não são outras pessoas que vão para lá, não. São essas que estão aqui. São exatamente essas, com toda a consciência, com todas as características, né? Então eu escolhi esse texto justamente porque dele nós vamos partir, nós vamos estudar a quarta e a quinta dimensão, e a gente vai depois espraiar para a sexta e sétima, e a gente vai ver o que Deus vai permitir, né? Então vamos ler ali. Eu quero que os irmãos saibam que este jovem de qualidade, esse mancebo de qualidade aí, é o mesmo homem rico do texto lá de Lucas ou de outros evangelhos, que vai para a quinta dimensão, né? O mendigo Lázaro para a sexta dimensão, no seio de Abraão, né? E o jovem rico que não aceitou o convite de Jesus, vai estar falando lá naquele outro texto, de dentro lá das profundezas da quinta dimensão, né? Então vamos ver algumas coisas aqui, depois eu vou voltar nisso, não sei se hoje. Ao sair para se pôr a caminho, não, mas será que está bem? Deixa eu ver aqui. Tá. Ora, ao sair para se pôr a caminho, correu para ele, para Jesus, um homem, um jovem, chamado jovem de qualidade, o jovem, né? O qual se ajoelhou, preste atenção nisso, o rapaz chegou e se ajoelhou diante de Jesus, lá. Se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, ele não disse bom Deus, bom mestre, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Ele estava com consciência aqui na vida de que ele não tinha vida eterna. E nós vamos ver que ele é uma pessoa perfeita, um religioso, um denominacional assim, da mais alta qualidade. Mas ele sabia que ele não tinha vida eterna, ainda que ele fosse cumpridor de todos os mandamentos. Que hei fazer para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama de bom? Porque ninguém é bom senão um que é Deus. Veja quando a coisa começa. Ele não chamou de Deus, ele chamou bom mestre, porque ele já começou mostrando que ele era um religioso. Ele não tinha consciência que estava diante de Deus. É um mestre, um profeta de Nazaré. Que coisa. Ele não tinha consciência de que estava olhando, ele estava olhando a cara de Deus, mas não conhecia o Deus daquela cara, né? Sabes os mandamentos, disse Jesus para ele: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, a ninguém defraudarás, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, lhe replicou, olha a resposta do rapaz: mestre, o senhor sabe, tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. O rapaz era perfeito, religioso perfeito, né? Tanto que no 21 Jesus olha para ele, Jesus olhou para ele, e o que aconteceu? O amou. Você falou: esse rapaz é um belo de um religioso, que beleza. Mas ele mesmo sabia que faltava alguma coisa. Ele disse: falta uma coisa para você. Vai, vende tudo que tens, para herdar a vida eterna. Vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E aí terminou. E aí vem e me segue. O que ele fez? Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se, triste, porque possuía muitos bens. Aqui, só para os irmãos perceberem, quando Jesus mandou esse rapaz vender tudo que tinha, vende tudo e dá para os pobres, será que Jesus estava contra ele ter bens e patrimônio, ter dinheiro, ter alguma coisa? Claro que não. Nós ouvimos o pastor Joaquim falar de Jó. Jó era um homem muito rico, cheio de condições,
cavalos, camelos, tal. Abraão era um homem cheio de coisas. Então nós temos que descobrir as entrelinhas. Nós vamos ver quando for o momento que o problema não era por conta de vender, porque se você dissesse assim, ó, imagine só se isso pega aqui, ó, se você quer herdar aí para a vida eterna, você vai lá e vende sua casa, vende tudo que você tem. Tem religião que até faz isso aí. Vende tudo que você tem para seguir o evangelho. Será que é isso? Claro que não é isso. Nós vamos ver depois. Vamos ver que o negócio está lá, ó, bom mestre. Jesus já estava sabendo. Ele está me chamando de mestre, de profeta. Ele não consegue saber que eu sou Deus. Né? Que Deus, que eu e o Pai somos um. Ele não consegue saber disso. Ele não consegue saber que quem vê a mim vê o Pai. Estão percebendo? Então Jesus já sabia. Vai lá e vende tudo que tem. Claro que Salomão já tinha dito, o dinheiro é a raiz de todos os males. Isso é uma desgraça. Não há a menor dúvida que leva muita gente para o inferno. Mais na frente Jesus fala que é muito difícil um rico, materialmente, logo na frente aqui, herdar o reino de Deus, etc e tal, né? Claro que é um problema, muito sério, mas nós vamos saber que não é este, definitivamente, porque no inferno vai estar cheio de ricos e vai estar cheio de pobres que viveram aqui nessa condição. E na sexta e na sétima dimensão, nós vamos ver que está cheio de gente que não tinha nem lugar de dormir aqui direito, como o mendigo lá, como vai ter Abraão, Jó e outros irmãos nossos, homens que né? Talvez um Colgate da vida lá, aquele homem que pagava 10% de dízimo, depois inverteu, pagou 20%, 90%, ficava só com 10% para ele, mas ele é de outra era, não é? Nós vamos ver que os céus têm as duas coisas, não é? Nós vamos ver, como o profeta fala, o inferno de Deus está cheio de mulheres de cabelos longos, que nunca cortaram o cabelo e que nunca pôs uma calça comprida, nunca desobedeceu o Deuteronômio 5:22. Mas está no inferno. Porque essa não é a questão isoladamente. Isso é típico de quem é um fiel filho de Deus, é que faz essas coisas. Mas você não vai ver, diz o profeta, na sexta dimensão e nem na sétima, nos céus de Deus, nenhuma mulher que corte seu cabelo, que use roupa de homem, e homem também que está por aí para baixo para cima de shorts e outras coisas que nós sabemos, né? Então o problema não é a riqueza do jovem rico, não. Aí começa a vir as entrelinhas, mas não é para agora, não é para agora. Agora nós já vamos ver esse moço que saiu triste, né? Não resolveu seguir a Jesus, porque ele tinha muitos bens. Nós vamos ver ele já num quadro terrível, que é lá na quinta dimensão. Ele no inferno, vendo Lázaro junto com Abraão na sexta dimensão. O rico e o Lázaro. Esse rico é o mesmo jovem, diz o profeta. Se é assim, diz o Senhor, eu creio nisso e eu sei que é, né? Esse mesmo rico aqui é o jovem, é o mancebo de qualidade, que não teve consciência de quem era Jesus. Não sabia que ele estava diante de Deus. Estava vendo a cara de Deus, mas não conhecia o Deus da cara, né? Nós conhecemos a cara de Deus e nós conhecemos também o Deus dessa cara. Não por orgulho, não por vaidade, não porque somos melhores do que os outros, mas porque aprove a Deus haver nos escolhido para conhecer a cara de Deus e conhecer o Deus dessa cara. Este moço olhou para a cara de Deus, mas viu nela só um mestre. Por isso é que ele não tinha condição de atender. Agora então nós vamos ver, isso aqui é no inferno. Quem lê isso aqui está dentro do inferno, entre aspas, né? Ora, havia um homem rico, o profeta fala, o profeta sabe, Deus mostra, aquele jovem lá desenvolveu, ganhou dinheiro, porque ele era um rapaz muito bom, né? Ganhou dinheiro, se desenvolveu e chegou, depois de mais velho, rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se regalava esplendidamente. Ao seu portão fora deitado um mendigo chamado Lázaro. Isso não é parábola, isso é um fato que Jesus contou, a gente não sabe de quando nem de onde, a Bíblia não fala, mas nós temos certeza e sabemos que isso não é uma parábola. O reino dos céus é semelhante a um chefe de família, aí não tem nome. O reino dos céus é semelhante a uma viúva, não tem nome, mas aqui é uma história, aqui ele está contando. Um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de úlceras, o qual desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. O rapaz lá
lá no andar de cima, e sobrando uma comidinha lá, umas coisas que caíam lá, e esse moço comia. E os próprios cães vinham lamber-lhe as úlceras. Veio a morrer o mendigo. Olha que maravilha. E foi levado por quem, irmãos? Pelos anjos. Para o seio de Abraão. Nós vamos ver que esse seio de Abraão é a sexta dimensão. Toda vez que um eleito predestinado de Deus deixa este tabernáculo terreno, diz o apóstolo Paulo, tem muitas moradas do outro lado, mas quando você sai daqui, você sobe, você entra para a sexta dimensão, você vai para as portas da sexta dimensão, escoltados por anjos de Deus, ministros de Deus, Hebreus fala isso, posto para cuidar dos filhos de Deus. Esse moço aí foi escoltado por anjos para a sexta dimensão. Mas também morreu o rico. Falou, não, que anjo, que o quê? E foi sepultado. Não tem história. Ao próximo versículo. Foi sepultado, o corpo na terra, e aonde que estava o outro corpo dele? Nós vamos ver que quem está no inferno está no corpo que estava aqui. Claro que nós vamos explicar isso depois. No Hades, que também é o mesmo inferno, que é a quinta dimensão. Ele ergueu o que, igreja? Você crê que está falando olhos? Então ele teve olhos, ele tem olhos lá no inferno, hein? Hein? Ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe, da sexta dimensão, da quinta dimensão, ele viu ao longe a sexta dimensão, Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse, do que ele chamou Abraão? Pai, pai Abraão, papai. Nós vamos falar sobre isso. Não, eu sou Abraão, eu sou Abraão, eu sou Abraão. Não, ele pai. Quando aquele rapaz, você lembra dele quando ele procurou Jesus? Ele procurou Jesus, ele era religioso. Ele chamava Abraão de pai. Os ricos, os saduceus, aquelas religiões, fariseus, eles chamavam, eles diziam, nós temos por pai Abraão, moço. Falava para Jesus, nós não cremos em você, não. Eu não quero, não. Eles chamavam, as religiões chamam Abraão de pai. Temos pai, somos herdeiros, somos sementes de Abraão. Esse moço também chamava Abraão de pai. Ele sabia do que estava falando, mas estava no inferno. Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Estava orando no inferno, mas não tem jeito não, viu André? De lá já não dá mais. Envia-me Lázaro, que está aí com o senhor aí, para que molhe na água, não uma caneca, não um copo, não um barril, mas a ponta do dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Passa. Mas disse, porém, Abraão lá da sexta dimensão, filho, você me chamou de pai, eu te respeito, vou te chamar de filho, mas não resolve só isso. Lembra-te que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro de igual modo os males. Agora, porém, ele aqui é consolado e tu atormentado. Logo, nós vamos ver que não, mais para frente, ou hoje ou não, que não for por causa dos bens. E além disso, entre nós e vós, entre a quinta e a sexta dimensão, está posto um grande abismo. Um estava vendo o outro, mas um grande abismo, de sorte que os que quisessem passar daqui, Abraão falando, para vós, aí na quinta dimensão no inferno, não poderiam, nem os de lá, nem os daí passar para cá. Não tem mais jeito. Agora ele vai orar, mas orando, de dentro do inferno. Vê se religioso não ora. Eles estão aí, rezando, orando, cantando. Disse-lhe então, rogo-te, eu oro, ó Pai, que mandes a casa do meu pai. Manda, nós vamos ver isso. Casa do pai dele, mas ele está no inferno. Então ele está lembrando. Ele tem que ele viu, vamos ver isso, ele viu Abraão, tinha olhos no Hades, tinha forma de enxergar, e também lembrando da casa do pai dele. Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa do meu pai, lá na outra dimensão, na primeira, segunda, terceira dimensão, passa.
Porque tenho 5 irmãos. Memória, outro sentido do Espírito. Lembra? Memória. Eu tenho 5 irmãos, eu estou aqui no inferno, eu sei o que está acontecendo lá. Para que lhes dê testemunho, manda o Lázaro lá, a fim de que não venha eles, os meus irmãos, também para este lugar de tormento que eu estou aqui. Olha que coisa, orando, intercedendo pelos irmãos, estava intercedendo junto à pessoa errada. Porque ele só poderia ter intercedido, primeiro em vida e segundo no nome de Jesus Cristo. Abraão, pai Abraão, mesmo que representasse a Jesus ali, mas ele não ia resolver nada. Disse Abraão, lá na terra eles têm Moisés e tem os profetas. Você crê em profeta, igreja? Eles têm Moisés, que era um profeta. Eles têm os profetas. Ouçam-nos, leiam as mensagens dos profetas, creiam nos profetas. Se eles creem nos profetas, eles não irão para a 5ª dimensão. Passa. Respondeu ele, não, pai. Ele sabia que ele não ia, o pai dele, os irmãos dele, não ia crer nisso. Pai Abraão, pai, mas se alguém dentre os mortos, daí, o Lázaro, for ter com eles lá, com meus irmãos, etc., eles hão de se arrepender, porque aí ressuscitou um morto lá, etc. Antes de falar isso aqui, será que quando os guardas viram Jesus ressuscitando e contou para os religiosos, para Anás, Caifás, que aquele homem que dizia ser filho de Deus ressuscitou, estourou tudo lá, não sei o quê, eles creram? Com a ressurreição do próprio Jesus? Eles pagaram os guardas para mentir. As religiões pagam ou compram para mentir, para ser mentido, para tapear, para enganar as pessoas. E Abraão falou a mesma coisa. Porém, ele disse a Abraão, se não ouvem aos Moisés e se não creem nos profetas, tampouco acreditarão, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então é melhor crer nos profetas. Estão entendendo isso? Acabou, né? Que coisa. Eu já dava até para encerrar hoje aqui, né? Eu penso. Mas nós vamos extrair mais coisas desse texto, principalmente esse texto aí. Eu quero, irmãos, ir um pouco à frente. É isso que eu já estou falando desse texto, né? Mas eu quero ir um pouco à frente a respeito dessa situação. Mas antes, eu quero, com a ajuda de Deus, eu quero que os irmãos saibam, eu não vou ler aqui, porque senão toma tempo. Isso aqui é algumas mensagens sobre as dimensões. A lei tendo uma sombra, a fase presente do meu ministério, o 5º selo, além da cortina do tempo e outras mensagens do profeta, né? Eu tenho dito isso aí com uma certa preocupação, né? Que eu digo até que, infelizmente, é quase que um santuísmo de querer dizer que, se não estiver lendo as mensagens aqui no púlpito, é como se não estivesse pregando a mensagem. Isso não é verdade. O profeta recusou essa ideia porque alguém falou isso para ele, ele disse, não é por aí, porque senão você anula o 5º de Efésios. O pregador, o mestre, o pastor, claro, tem que ficar com as mensagens. Fique com as fitas, diz o profeta. Agora, ficar com as mensagens, ficar com as fitas, não quer dizer isoladamente, exclusivamente ler as mensagens no púlpito. Claro que é ótimo ler as mensagens, é muito bom, mas vai de cada um, do estilo, cada um está numa fase da vida, que já não guarda muita coisa, não consegue, né? Deus é um jardim florido, né? Os ministros, as pessoas que Deus usa, tem gente de todo tipo, gente com condição A ou B. O que importa é que, lendo literalmente a mensagem, ou não, tem que pregar a mensagem do profeta. Tem que crer e pregar a mensagem, tem que ficar com as fitas, né? Agora não pode ficar criando ismos por causa de circunstâncias e contingências. Eu estou falando porque essas coisas todas, essa mensagem ali, além da cortina do tempo, ainda não tenho ela, nessa que está aí, porque tem mais de uma, no português, acho que nem no castelhano. Mas assim, eu tenho essas mensagens e eu quero ler. Eu vou fazer questão de ler, mas não hoje. Eu quero ler e comentar certos textos do 5º selo e de outras mensagens, o próprio profeta falando da visão dele além da cortina do tempo, não é? A hora que nós vamos passar um pouco mais por essas dimensões e tentar encontrá-las. Mas vocês estão percebendo que Deus me conduziu a refletir um pouco sobre as 7 dimensões por causa do Salmo 24, e ele se referir à 7ª dimensão, morada de Deus,
morada dos céus, os céus de Deus. É por isso que veio a inspiração, porque eu pensei assim, bom, as pessoas podem conhecer um pouco mais, os que já conhecem vão repisar, não é? Vão compreender mais, às vezes vem uma coisinha extra, e outros que não conhecem vão conhecer um pouco mais, não é? O Salmo, cadê? Salmo 115, do 15 ao 17, tá aí, minhas crianças aí, está na página 2. Não, está na última página aí. O Salmo 115, do 15 ao 17, dá uma amostra disso. Sede vós, benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Olha que beleza, o 16. Os céus são céus do Senhor. A 7ª dimensão. Ele fez para ele. Está aí? Não é essa não, anterior. Na anterior, essa é a última. Isso, crianças. Sede vós benditos do Senhor. O Senhor que fez os céus e a terra. Mas olha o 16 agora, passa. Os céus, a 7ª dimensão do Salmo 24. Os céus são os céus do Senhor, é dele, ele fez para ele, para os anjos morarem, diz o profeta. Mas a terra, fala igreja, deu a ele, aos filhos dos homens. A terra é nossa, a terra não continuará sendo vendida, diz Levítico 25. Ela não continuará vendida para Satanás, porque ele fez os céus, a 7ª dimensão, para ele e os anjos. Isaías 66 fala, os céus é o trono que ele fica. A 7ª dimensão. Claro que depois ele faz uma mudança, né? Depois de Jesus, ele fala assim, eu morava nos céus, ele continua a encher os céus e a terra e todas as coisas, mas depois ele diz, eu não vou morar só nos céus, eu vou morar naquele lugar que eu fiz para viver, e ele quer morar dentro dos filhos dele. Mas os céus, essa dimensão, esse é um dos mundos que Hebreus se referiu. Estão vendo isso? Os céus são os céus do Senhor, ele fez para ele, morada de anjos. Mas a terra, ele deu-a aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio, lá na 5ª dimensão. Mas eu quero mesmo, este salmo. Por quê, irmãos? Porque esse salmo mostra, junto com Gênesis, com a criação, não é? Com toda a criação, árvores e peixes, etc, 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 não é? Um salmo como este, para mostrar como essas dimensões, esses mundos que Deus criou, são coisas reais, coisas de dentro da Bíblia, coisas que estão na Bíblia. Só que nós estamos habituados às questões da 1ª, 2ª e 3ª dimensão, que é do mundo sensível, do mundo visível, sensível aos nossos sentidos do corpo, não é? Nós não estamos... A 4ª dimensão nos ajuda a compreender, porque ela não é sensível ao mundo dos sentidos do corpo. Nós vamos falar um pouquinho sobre ela. Mas ela ajuda a gente a entender, a gente compreender e crer sobre a 5ª, a 6ª e a 7ª, que são também do mundo do invisível, mas são reais, são absolutamente reais. Eu quero fazer, irmãos, quero repetir, é como se fosse mesmo escola, né? Eu quero repetir a sequência das dimensões. Vocês já perceberam que são mundos. O profeta ensina nessas mensagens sobre as 7 dimensões. As ciências e pensadores, escritores aí, e físicos, né? Eles falam das dimensões, falam de 11 dimensões. Tem diversidade de coisas como essa no mundo da ciência. Mas o profeta de Deus, cheio do Espírito Santo, o profeta de Malaquias capítulo 4, versículo 5, que é o mesmo que viria, que foi anunciado por Jesus em Mateus 11, 17, que é o mesmo anunciado por Deus em Apocalipse 10, 7,
que viria para nos mostrar esses mistérios todos de Deus, para a noiva eleita, ele vem e fala das 7 dimensões, aquelas que são de dentro da Bíblia de Deus. São mundos, 7 mundos, não é? Que nós temos. E eu estava pensando uma coisa, será que é coincidência? Por exemplo, a gente vê em Apocalipse, da era, a igreja gentia, com 7 eras, ao 7 eras da igreja, desde a era de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, tudo por datas, né? Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, 7 eras. Viram como Deus, a matemática, estão voltando meio que sem querer lá na matemática de Deus, né? A matemática de Deus é perfeita, ela é perfeita, porque Ele é perfeito. 7 eras, não é? Não é à toa que quando Deus foi criar mundos, Ele trabalhou também com o número 7. 7 dimensões. 7 dimensões. Inclusive, e alguém questionaria, mas escuta, mas a 5ª dimensão, que é o inferno, Ele criou, porque são 7 mundos, um deles é a 5ª dimensão. Ele criou também o inferno. Que coisa. Terrível isso, né? Isso aqui não é religião, isso aqui é a palavra. Pedro ficou empolgado com esse negócio, porque Jesus perguntou para o que o povo diz que eu sou? Eles falam, o senhor é Moisés, outros falam que o senhor é Elias. E vocês dizem que eu sou o quê? O senhor é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus falou para ele, olha, isso aí, olha, não foi nem carne nem sangue que te revelou, Pedro, mas o meu Pai, o Espírito Santo que está nos céus. E sobre essa pedra da revelação, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não podem, com o evangelho revelado pela boca de um profeta meu na terra. Porque eu leio um negócio desse aqui, um Isaías 45, versículo 6, o último versículo, põe na tela aí, se vocês puderem, o último, pessoal, da última, não das 7 dimensões, Isaías 45, 6 e 7. Você lê um negócio desse aqui, você fica maluco. Quando você pensa assim, será que Deus criou até o inferno? Não é, Deus não criou o inferno, nós vamos ver, é porque Ele já anteviu, antes de tudo existir, de tudo nascer, de criar todas as coisas, Ele sabia exatamente o que ia acontecer. Ele teve que criar, Ele criou os mundos para acomodar cada segmento, cada setor, cada tipo de pessoa, os religiosos, etc., nos mundos, na hora em que eles estivessem por aqui e depois que eles partissem daqui. Deus já deixou tudo preparado. Está tudo Ele já sabia de antemão. 45, versículo 6, versículo 7 é o que me interessa. Olha, isso aqui é o profeta Isaías repetindo Deus. Olha ali, versículo 7. É Deus falando. Presta atenção. Eu formo a luz. Oh, é claro, que beleza. Haja luz. A luz, é Deus que faz a luz. Não é isso? Glória a Deus, que maravilha. Mas e agora? E o próximo? Eu crio as trevas. Religioso. Que é isso? Temos que interpretar esse negócio aí. Porque, por que ele tinha que criar as trevas? Aí ele vem, eu faço a paz. Que beleza, isso é muito bom. A minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo a dá. Ele dá paz e prosperidade, evangelho da prosperidade, etc e tal. Mas e o próximo? Leia, igreja, vocês têm coragem? Povo da internet, vocês estão vendo isso aí, está lendo isso aí? Eu crio o mal. Você acredita que ele criou a 5ª dimensão? Não, o mal não é que ele criou o pecado. É claro que não. Eu crio o mal. E ele fala o quê? Eu sou o Senhor que faço todas estas coisas. Quer discutir comigo? Vem cá, Jó. Jó, vem discutir comigo aqui. Eu quero saber onde que você estava quando eu estava fundando. Eu estava fazendo esses negócios todos, cuidando de criar os mundos, preparando todo o ambiente, todo o esquema, preparando as três primeiras dimensões, da luz, da matéria e do tempo, e preparando também a 4ª dimensão, e preparando a 5ª, o inferno,
né? E preparando a sexta dimensão, porque no quinta tem que ter sexta. Vocês estão percebendo que inferno, a quinta e a sexta estão uma do lado da outra? A quinta é diabo, é demônio. A sexta é Deus. Estão percebendo que até nas dimensões o diabo é um grude do lado do povo de Deus? Que coisa! O diabo, irmãos, ele fica muito mais preocupado de estar aqui num lugar como este, nessa igreja, nessa mensagem, essas moças, essas mulheres que estão renunciando a tudo, topando renunciar à vida social, a modas, a programas de televisão, essa coisa toda que vocês sabem. Essas pessoas é que são verdadeiramente preocupantes para Satanás, e essas pessoas são candidatas a moradoras da sexta dimensão. Então a quinta dimensão fica no pé dessas pessoas. Ele não fica no pé, eu não falo isso por mal, de quem está matando, roubando e não sei o quê. Ele não fica no pé dessas religiões que estão aí pregando prosperidade, não sei o quê, e não sei o quê, etc. Porque vem aqui que vai melhorar o salário. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com o pessoal que está se preparando para ir para a sexta dimensão ou para a sétima direto no arrebatamento. Esse é o grude. A quinta, que é o inferno, ela anda atrás da sexta dimensão. Por isso, gente da sexta dimensão, candidatos da sexta e sétima dimensão, não brinquem com o pessoal, com o povo da quinta dimensão, que são espíritos e demônios de toda a espécie. Não desconsiderem. Mas é só um programinha, é só um banho de piscina, é só não sei o quê. Estão entendendo isso, irmãos? Que coisa. Que coisa. Então vocês viram que quando Isaías, ele falou em Isaías que ele cria o mal, não é que ele cria o mal, não é que ele faz mal, não é isto. A Bíblia mostra. Nós vamos estudar na próxima reflexão nossa sobre o filtro das emoções, conhecendo o Deus da cara, conhecendo a cara de Deus e conhecendo o Deus da cara. Nós vamos estudar quando formos refletir sobre a emoção de Deus em Jesus chorando. Nós vamos ver que esse Deus, ele mandou matar crianças. Vocês creem nisso? Matar crianças, velhos, jumentos, lá nos amalequitas. Saul vai lá e mata tudo, inclusive criança, bebê, ovelha. Eu vou mostrar na Bíblia. As pessoas ficam escandalizadas, mas que coisa. Ele disse: eu sou o Senhor que faz todas essas coisas. Vocês podem não entender estas coisas, mas eu sugiro, como teu profeta, como o meu profeta diz aí, se você não entender, creia na minha palavra, creia nos meus profetas, que vocês vão prosperar. Não é a prosperidade das igrejas, da prosperidade não. A prosperidade espiritual é para aqueles que creem nos profetas de Gênesis a Apocalipse. Amém. Que coisa. Então tá. Hoje é um resumo. Hoje é uma geral nas dimensões. Eu quis mostrar que os 7 dimensões, os 7 mundos, não é uma coincidência. 7 dimensões, não. O 7 está na Bíblia, é o número da perfeição. Jacó deu uma capa com 7 cores para José. E olha, podíamos falar o resto da Bíblia. E está cheio disso na Bíblia, não é? Cheio de coisas. Vamos fazer só então, repisar, para que os irmãos compreendam, para que eu volte depois nesses temas, provavelmente não hoje. De novo a questão das dimensões, porque eu queria que você já tivesse a ideia sobre que Hebreus quis dizer, que Deus criou os mundos, além do mundo, né? Este planeta e este universo que nós conhecemos aqui. Havia outros mundos que ele já tinha preparado, porque ele sabia como é que ia ser. Claro que depois de tudo, no fim de tudo, vocês vão ver, a primeira, segunda e terceira dimensão, esse planeta, estas coisas, vão passar, Apocalipse 21, 22, e virá novo céu, nova terra, não é? Vocês vão ver também, nós sabemos disso, que a quinta dimensão vai se extinguir, o inferno não é eterno, nós estamos aprendendo isso, sabemos disso. Vai ter milhões e milhões de anos, milhares de anos que eles vão ficar lá junto com... Aonde está esse rico, o jovem rico? Até hoje, né? Mas também vai ser extinto. Os irmãos vão ver o que vai durar
Que coisa! A coisa vai desaguar, sabe aonde? Para a eternidade? Depois do milênio? Aqui na terra que ele diz que fez e deu para os filhos dos homens, deu para você, para mim e para nós. Vai ser aqui. Porque as outras, a sexta dimensão, a quinta dimensão, a sexta vai ficar vazia, não tem motivo para ela existir mais, quando nós estivermos na eternidade aqui na terra depois do milênio. A quinta vai ser lançada no lago de fogo, lá em Apocalipse. Um fogo tão intenso, fogo de Deus, assim, tão intenso, como diz a Bíblia, temei aquele que não precisam temer os que podem destruir o corpo, mas não pode destruir um espírito, uma alma. O lago de fogo destrói um espírito. O lago de fogo vai destruir todos os demônios, né? Devagarzinho vocês estão captando essas ideias básicas? Deixa eu falar uma coisa para vocês e as pessoas da internet. Se tiver alguém que possa estar assistindo, não estou entendendo, não vou entender, fiquem calmos, porque nós vamos buscar, nós vamos voltar nisso. E mais do que isso, usa o e-mail, está funcionando, né, irmão Cacá? Usa o e-mail aí, passa a sua perguntinha, não que eu saiba, mas eu vou pesquisar, vou mostrar, porque nós vamos voltar, inclusive no final dessa... Viu, os irmãos daqui e os que estão na internet, no final dessa reflexão, eu me disponho, se Deus puder ter misericórdia, que vocês façam umas perguntas, algumas coisas sobre esses temas. Esclarece isso, que o senhor falou um negócio de criou o mal, o que é aquilo, como é que é? Perguntem, porque eu vou buscar a resposta na palavra, né, para passar para vocês, porque isso aqui é um aprendizado. Eu falei, Senhor, mais do que nunca, não me deixe ser um pregador, me deixe falar, ensinar, falar com eles lá, né? Me dá a graça do pastor lá de... Oxe, ninguém fala o nome dele para mim, lá de Curitiba. Francisco. Fala assim, né, com calma. Não guita Limondoni. Elas estão aí, eu sei que elas estão aí, viu? Irmã Miriam, não guita Limondoni. Primeira, segunda e terceira dimensão. Aqui estamos nós nela. Isso então veio em Gênesis. Haja terra. É bom, é isso, muito bom. Aí você deixa essa aí agora que nós vamos brincar. Esse pessoal lá está ficando bom nisso, né? Esse casalzinho lá, né? Primeira, segunda e terceira dimensão. Aqui onde nós estamos. Isso começou em Gênesis. Os salmos que nós lemos, falou dos céus, que é a sétima dimensão, mas falou da terra, que Deus fez a terra e deu para os filhos dos homens. A terra é nossa. Irmãos, quando eu fico ouvindo, quando eu ouço notícias, terremoto no Nepal, e gente sendo arrebentada, e enchentes, e calor, e não sei o quê, e muito calor, e muita enchente, você sabe como é que está despencado o planeta, né? O mundo caindo aos pedaços, pregou o profeta. Quando eu leio isto, quando eu fico sabendo disso, não raro, ou eu vou lá no meu escritório, eu vou pôr a boca no chão, ou eu vou lá às vezes vem vindo uma tempestade muito forte que eu vejo, sabe, esses ventos terríveis, etc. Eu vou lá para fora e falo esse negócio do Salmo 115, relativamente à terra que Deus deu para nós. Falo, Senhor, o Senhor é soberano, o Senhor pode permitir o que o Senhor quiser, mas o Senhor se lembra, Ele gosta de ser lembrado pelos filhos dele. O Senhor se lembra que o Senhor fez a terra e deu ela para os filhos dos homens, o vento, o ar, a água, tudo isso que está aí, o Senhor fez para nós. Então olha, Senhor, cuida do teu povo, não deixa aquilo que o Senhor deu para eles destruí-los ou matá-los, senão dentro estritamente de uma circunstância que o Senhor queira permitir para alguma coisa, porque o Senhor deu ela, a terra, os ventos, o ar, a água e todo o verde e tudo que está aí, o Senhor deu para os teus filhos. Eu sei que ela está despencada, eu sei que a queda acabou com ela, eu sei que as matas caíram, que o próprio homem destruiu, eu sei de tudo isso, mas eu sei também que no meio desse quadro tenebroso do mundo caindo aos pedaços, há uma torre forte que o Senhor pode esconder no Nepal, na Índia, no Brasil, na periferia. O Senhor pode escolher cada um dos filhos seus, e essa torre forte é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então esconde o teu povinho na África, na Ásia, no Rio de Janeiro, no São Paulo, sei lá onde, Senhor. Vocês estão entendendo isso, irmãos? A Bíblia fala, vocês lembram Moisés lembrando Deus? O Senhor lembra que o Senhor tirou? O Senhor lembra que o Senhor tirou o povo? O Senhor prometeu que ia tirar o povo do Egito. Agora se o Senhor destruir eles aqui, o que o povo vai falar do Senhor? Eu fico desesperado quando eu leio um negócio desse. Moisés contestando Deus. Lembram disso lá no deserto?
Já prometeu tirar, anunciou que o Senhor é Deus, eu sou, etc e tal. Agora eles erraram, tá certo que eles erraram. Mas se o Senhor destruir eles aqui, todo mundo vai falar mal do Senhor. Aí Deus falou, pois não, Moisés, pois não, profeta meu, eu honro a palavra do meu profeta. Oh, meu Deus, isso ele fez com Moisés lá, ele fez com Isaías, com Jeremias, ele fez com Elias, ele fez com cada um dos profetas e fez com Ilha Marrombrana, o 7º anjo de Apocalipse. Honrou cada pregação, cada visão que ele deu para o profeta do século 20, porque nós cremos nisso, por isso estamos aqui, buscando prosperidade espiritual, muito antes de prosperidade material. Eu não vou passar das 3 primeiras, não tem problema. Luz, matéria e tempo, sensíveis aos 5 sentidos do corpo. Não é para hoje, mas também nós vamos estar lá, tudo jogado num canto lá nas minhas gavetas. Nós vamos estudar os 5 sentidos do espírito. Lembra o que o profeta fala? Nosso corpo tem 5 sentidos físicos, nós sabemos: visão, olfato, paladar, Mas o nosso espírito tem 5 sentidos também. Imaginação, memória, tal, e são 5, inclusive os afetos, as emoções. Vou estudar, quando nós formos estudar as emoções de Jesus, conhecendo a cara de Deus e conhecendo o Deus dessa cara, nós vamos estudar as emoções do nosso Deus como homem, para a gente compreender que jeito que aquilo, como é que aquilo é, como é que é ter uma emoção segundo a palavra de Deus. Não segundo os livros de autoajuda do psicólogo tal e qual. Não segundo os livros de autoajuda do outro psicólogo. Mas segundo a palavra de Deus. Então, a primeira, segunda e terceira dimensão, luz, matéria e tempo. Vocês sabem luz. Meu Deus, podíamos ficar um mês aqui falando. Sem luz. Vamos apagar a luz para ver? Você não vê. Então, você interage com o mundo à sua volta, através dos 5 sentidos do corpo, e para isso Deus sabia, e aí está a luz. Tirou a luz, acabou tudo. Acabou a vida, acabou a flor, acabou a fotossíntese, acabou tudo. Inclusive a sua condição de ver qualquer coisa. Né? Eu não posso, não é o momento de eu falar, irmãos, que luz é onda radioelétrica. Mesmo a do Sol, essa que está aqui, é eletromagnetismo, são ondas. Né? E uma certa frequência, em determinada frequência, a gente enxerga a luz. E ela clareia e te mostra, para você interagir com o mundo físico. Mas há frequências na luz que você não enxerga. Quem consegue enxergar a luz ultravioleta? Quem consegue enxergar a luz do raio-x que o hospital tira da gente toda hora? É luz, é onda, é eletromagnética, tudo é luz. Mas numa frequência diferenciada de maneira tal que não fica visível aos nossos sentidos. Eu gosto de estudar essas coisas, irmãos. Porque, olha, eu falo para vocês, lá no meu tempo, eu tinha 16 anos. Eu estava lendo a 7 Era e estava lá o Zé do Clímax, aqueles vendedores lá de remédio, do tempo que eu mexia que eu era farmacêutico, aquelas coisas todas lá, e eu vendo aquilo lá, e eu vendo o profeta falando, eu falei, porque todo mundo, toda religião que você vai nela, toda coisa que eu vejo de falar religião, você fica lembrando de um céu de rezação, Ave Maria cheia de graça, Pai nosso está no céu, santificado, Ave Maria, como se você tivesse, vai para um céu que não sabe onde que é, não sabe que jeito que é, que acha que tem que rezar e orar o dia inteiro, 24 horas, aí de repente vem um profeta de Deus fala, não é isso não, esse mundo espiritual tal, o Deus que é espírito criou o mundo físico para você que é físico viver e desfrutar cheio do Espírito Santo dele, mas numa terra física, comer, beber, maçã, andar para lá e para cá e coisas assim. É muito empolgante, isso não é religião, mas nós vamos ver isso com calma, mas precisa ter luz para a gente enxergar as coisas. Então você interage com o mundo da visão através da luz, porque senão você não conseguia. Vocês sabem que nosso olho é uma máquina, como aquela ali. A máquina fotográfica, você clica, a sua imagem vem para o filme da máquina, né? Hoje nem é filme mais.
a fotografia digital, né? Mas é o que ela faz. Por que você enxerga? Porque a luz joga a imagem sua para o meu olho, o cérebro faz lá as negociações e grava a sua imagem. É luz, só luz. Luz. As cores são mais ou menos luz com frequência diferente, né? Quando Deus fez lá, haja luz, aquilo era uma maravilha. Eu sou a luz do mundo, aqui é uma maravilha. Eu não posso parar nisso, né? Porque daria outra coisa. A luz, mas nós vamos chegar lá. Lá no Apocalipse, no novo céu, na nova terra, já não haverá sol, porque a luz que brota dele vai iluminar, etc, etc. Vai ter calor suficiente, temperadinho, clima maravilhoso, delicioso, né? Vejam vocês. Luz, claro, matéria, não precisa falar. Espaço, matéria. Deus fez o homem, do pó da terra, fez a terra, fez tudo é matéria, não é? Fez o corpo, fez você loiro, o outro moreno, o outro de uma cor, outro de outra, de uma forma, um negro, outro branco, outro índio. Não importa, é matéria. Né? As dimensões que Deus usa. Né? Matéria. E é claro, o tempo, vejam vocês. Vejam vocês, ele aconteceu por causa da queda. Vocês devem compreender isso. O profeta fala na mensagem: a lei tendo uma sombra, e outras mensagens. Ele fala exatamente isso. Você sabe, antes da queda, antes de tudo, antes de todas, de Satanás, de Lúcifer e todas aquelas coisas lá, o mundo a vida era uma coisa redonda. Quantas vezes, quem já não ouviu falar sobre por que a terra é redonda? Falar sobre o círculo, o relógio é redondo, o requisito é redondo, a roda é redonda. Por que esse formato redondo? O anel é redondo, esse formato. Porque diz o profeta que ele é o símbolo da eternidade. Porque o redondo não tem começo e nem fim. Onde começa? Não sei, onde você estiver. Meio fim, também não tem. Porque você começa a andar em volta. Não tem. O redondo é eterno. Ora, antes da queda, antes de Lúcifer fazer o que fez, não é? Lá no céu, nós vamos voltar nisso. Antes da Eva, da serpente engravidar Eva e Caim nascer dela e toda aquela coisa toda, antes de tudo isso, o profeta mostra que a ideia era de eternidade. Já era de eternidade. Era um círculo. Um círculo. Tinha começo nem fim. Eu sou o alfa e o ômega, eu sou o primeiro e o último, não tem começo nem fim. Mas quando vem o quê? A incredulidade na palavra de Deus, como as igrejas são incrédulas, quando os religiosos são incrédulos, não creem nessas coisas, quando entrou a Eva com a incredulidade, não é? Quando o próprio Lúcifer, lá antes disso, também descreu do comando de Deus, porque Deus sempre diz: eu sou o Senhor, eu sou Deus, não há Deus fora de mim. Lúcifer, que era um arcanjo diante de Deus, lá igual até mais do que Gabriel e outros, ele também quebrou. O que o profeta fala? Que esse círculo que era redondo, que era de eternidade, quebrou e fez assim, ó. Você estava de cá, ó, no círculo. Deus, a palavra, estava para cá. Deus ficou de cá e nós ficamos do outro lado. O círculo da eternidade quebrou. Está entendendo isso? O círculo da eternidade. Aí é passado de Gênesis e Apocalipse, todas essas coisas que nós estamos aprendendo, tudo que estamos vendo, profetas, ensinamentos e etc. Profetas, e histórias bíblicas, e poemas bíblicos, e tudo mais, até chegar no Deus unigênito, né, o Filho de Deus, para chegar lá na frente, até que aquele dia no Calvário acontecesse o que aconteceu, e depois que aquilo fosse acontecendo, a cada momento ele sempre falando, como ele falou lá, como o pai Abraão falou: creiam nos profetas. Vocês aí desse tempo, creem em Moisés, mas creiam nos profetas, porque se crer nos profetas, vocês vão prosperar, diz a palavra. A partir de quando Jesus entrega a sua vida, ressuscita e sobe. Então, cada um de nós que está numa ponta, presta atenção nisso, irmãos, do círculo quebrado da eternidade. A eternidade está quebrada, porque Deus ficou de cá. Vocês perceberam isso? Era redondo. Quando a incredulidade na palavra, quando a incredulidade na Santa Ceia com pão asmo, a incredulidade quando Deus diz: ó, usa o cabelo assim assado, a incredulidade quando o profeta diz: usa a roupa assim assado. Quando veio isso, quando aconteceu isso, quebrou o círculo, acabou a ideia de eternidade. Aí entrou o tempo.
Aí começou o tempo, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, uma semana, e aí é o desespero do tempo, né? É o desespero do tempo, o tempo que afeta tudo. A hora de fazer comida, a hora de não sei o quê, de levar as crianças para a escola, está tudo atrasado. É todo mundo atrasado e agitado. Eu não preciso falar mais, eu precisava falar muita coisa, mas não posso, né? Mas quando você, presta atenção, quando você que está nessa ponta, por causa da quebra da eternidade, entrou para o campo do tempo, para o mundo do tempo, Deus tinha provido no meio, depois da 7ª festa de Levítico 23, depois, 7 festas, lembram disso? Aí se você olhar em Levítico 23, acho que 36, aí ele fala que tem o 8º dia de festa, a santa convocação, a partir de quando cada um de nós começássemos a crer novamente na palavra do dia, da era, cada um no seu tempo, na era, se pudesse ser de Moisés, na era de Noé, na era de cada profeta, cada um que fosse crendo, abraçando, como chegou agora nós crendo nesta mensagem de retorno à palavra original, na medida que você vai crendo em toda a palavra, na medida que você vai debruçando diante de todo o ordenamento da palavra, você vai crendo, você está de cá, o círculo estava quebrado, mas você pode chegar, diz o profeta, mesmo aqui, você volta no clima da eternidade de novo. Restabelece-se até por antecipação o clima para acabar a ideia de tempo para você. Você está no tempo do século 20, você está no tempo das modas tais e quais, você está no tempo dos Jogos Olímpicos, você está na era, no tempo disso e daquilo, mas isso é coisa do tempo do círculo aberto, porque é um povo na terra que já Deus restaurou e o círculo voltou a se grudar novamente. O diabo odeia estas coisas. As pessoas de Deus, todavia, amam essa ideia. São pessoas que pisam no tempo, mas já estão com a alma e o espírito já no círculo da eternidade. Só pode explicar essa mensagem, esse povo louco, essas moças, esses rapazes, só pode explicar isso através desse tipo de coisa revelado. Se não fosse por algo extraordinário de recuperação da própria eternidade, você não estaria aqui desse jeito no século 20. Nós não estaríamos aqui num porão, sem chance, sem conforto, sem nada, gritando e desesperado com esse tipo de coisa, cada um sofrendo mais do que o outro, cada mãe sofrendo mais do que a outra, demônios de todos os lados, problemas de toda ordem, e vícios e drogas e isto, e sentimentos e tanta coisa, e dor e mais dor e mais dor, e você está sendo apurada, pisoteado, massacrado, mas você está olhando assim, ele está de lá, eu estou de cá, eu só estou querendo voltar a pegar nas mãos dele novamente, para a eternidade, restabelecer-se na minha vida, na vida da igreja de Jesus Cristo. Cada moça, cada rapaz, cada criança que está crendo nesta mensagem, ela está quebrando o ciclo do tempo por antecipação, porque as coisas do tempo e da era já não importa mais para elas, já não importa mais para nós. Estão na primeira, na dimensão da luz, estão na dimensão da matéria, estão fisicamente na dimensão do tempo, mas os seus espíritos e suas almas já está em Levítico 23, 36, já está começando a festa do 8º dia, é a festa da eternidade. Oh Deus, tem misericórdia desse povo na terra, gente sofrendo e sofrendo, rapazes, moças, mães, pais, pastores, crianças, bebês, doenças, todas estas coisas são coisas do tempo, emoções e tantas coisas e tantos desequilíbrios, são coisas do tempo, coisas da queda, coisas desta dimensão física, mas este povo, há um povo na terra que está voltando a sentir os efeitos, os reflexos das festas do 8º dia, do retorno ao círculo perfeito da tua eternidade, ensaiando, se preparando, os
Senhor está nos dando estas pequenas lições para nos preparar, para voltar novamente a segurar nas mãos de Deus, mas segurar de forma indelével, de forma indestrutível, porque aí o cordão de 3 dobras, ele jamais vai se estourar. Cada casal, cada mãe, cada filho, nunca mais sujeitar-se-ão aos reflexos da dimensão, do tempo, Senhor, da matéria, Senhor, e nem desta luz, porque o Senhor será a nossa luz. No nome do Senhor Jesus Cristo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Elias, o Deus de Eliseu, o Deus de João Batista, o Deus de William Branham, o Deus dos profetas, é o Deus em que nós temos crido, no nome do Senhor Jesus Cristo. Me ajuda, Senhor, nos ajuda. Amém, Senhor.